Olá, olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o episódio 14 do nosso Negócios do Jogo. Hoje para um tema antigo, né? Na Europa já está em vigor há 14 anos, mais ou menos, 13, alguma coisa assim. Recorrente no Brasil e apimentado nos últimos dias. Vamos falar de fair play financeiro ou sustentabilidade financeira, econômica. César, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer a nossa abertura tradicional com o seu rock, nosso vídeo, e aí você dá as boas-vindas para os nossos amigos, como de costume já. Vamos lá. Com a palavra, Dom César. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom horário que você estiver nos ouvindo. Hoje o tema é bom, né? Um tema que tem entrado na pauta de novo, né? Vira e mexe, entra na pauta de todo mundo. Fair play financeiro, muita gente, a maioria das pessoas, na verdade, não sabe, não entende como funciona. Todo mundo pede, todo mundo questiona, todo mundo tudo, mas ninguém entende muito. Então, vamos tentar traduzir um pouquinho disso hoje para a galera. Eu vou começar, César, com uma provocação fruto das nossas conversas mais recentes sobre modelo de negócio, sobre quais são as cadeiras e seus interesses no ecossistema do futebol. Então, a primeira pergunta é aqui: qual é o modelo de negócio, eventualmente, que um fair play financeiro atende? Quem são os interessados? Quem são os agentes desse processo? Porque eu acho que aí, começando numa ordem aqui de pensamento, a gente pode começar a endereçar por que a gente ouve uma crítica de determinada pessoa que é diferente de uma outra pessoa, que é diferente do torcedor, porque cada um está sentado na sua cadeira. Então, qual é o modelo? Quem deveria ou quem são os agentes, na sua visão, César, na sua experiência, que é enorme nesse processo, e a gente vai chegar lá? Quem são esses caras desse ecossistema? Bom, vamos lá. Acho que tem alguns pontos aqui que são fundamentais, né? O fair play financeiro nasceu para tentar corrigir um problema estrutural da indústria, que era gastar demais, gastar muito. Isso gerava atraso, gerava dívida, quebrava clubes. Então ele nasce para, conceitualmente, controlar esse tipo de situação, fazer os clubes gastarem aquilo que pode, enfim, tudo mais, e evitar certo tipo de atraso. E aí uma coisa que pouca gente sabe, ele nasce junto do momento em que a FIFA começa também a controlar e a sancionar clubes que atrasavam pagamentos a outros clubes. Então, o objetivo do fair play é controlar custos, fazer com que os clubes operem dentro das suas realidades. Então, qual o modelo de negócio que ele atende? É o modelo de negócio do cara que é controlado, que pensa em sustentabilidade, que opera dentro das suas regras, clubes que têm respeito com o seu futuro. Quem ele não atende? Né? O bilionário que quer colocar dinheiro sem lastro, clubes que gastam demais e depois contam com refinanciamentos eternos para se sustentarem. Esses caras o fair play financeiro não atende. Assim como ele não atende, de certa forma, agente de atleta, porque a gente de atleta quer mais negociação, quer mais salário, porque é de onde ele tira dinheiro. Então, o objetivo dele é ajudar o sistema a ficar mais equilibrado, evitar problemas que refletem no fim do dia em falta de pagamento de imposto, falta de pagamento de salário, dívidas que nunca são pagas, mas ele, ao fazer isso, ele incomoda muita gente, que é aquele cara que ganha dinheiro com futebol sem ter risco. Então, o fair play financeiro ele vai, de certa forma, atingir uns e beneficiar outros. E aí depois a gente vai seguir mais adiante para saber um pouco das críticas, de onde que elas vêm e por que elas são mais ou menos verdadeiras. Eu gosto dessas perguntas mais superficiais, mas tem uma dose de maldade, né? Porque é justamente para ouvir isso de você. Quem são os players que constroem essa indústria, que atuam nessa indústria, que tem mais ou menos interesse? Porque tem uma parte desse ecossistema, e que eu digo e que assusta muita gente, quem sempre paga a conta de tudo isso é o torcedor. Sempre. Ele paga todas as contas. E eu provo isso por A mais B. Ele paga a conta do salário do jogador, ele paga a conta do funcionário do estádio, ele paga a conta do patrocinador que
constrói a verba dele porque vende mais produto, ele paga a conta da televisão, que paga 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, porque tem audiência, e essa audiência gera interesse do mercado publicitário e que paga a mídia para fazer esse 1, 2, 3 bilhões voltarem para retroalimentar o futebol. Então, no final das contas, sendo muito honesto, César, a gente precisa dar mais satisfação ao torcedor. E para que ele possa pedir essa satisfação, ele precisa ser educado. E eu acho que o mantra dos convocados, ele é um mantra que nunca vai se desatualizar, que é você estar preparado para ouvir a verdade. Eu acho que esse é um programa, mais do que todos os outros, até para a gente falar verdades, né? Então você já começou um pouco, você já falou dos agentes, dos dirigentes irresponsáveis que têm 3, 2, 3 anos, às vezes 4 anos de mandato e precisam só de ações no curto prazo, de uma legislação boa, mas de um judiciário leniente, irresponsável, né, que muda todo o curso de uma gestão com medidas cautelares e antecipações de tutela completamente estapafúrdias, como a gente tem visto aí, que rolam dívidas de forma irresponsável, prejudicando até os que são responsáveis dentro do judiciário, como os acordos trabalhistas, os acordos tributários que foram feitos, que são rasgados aí a cada nova lei, a cada nova liminar que é dada. Então é importante nesse programa que a gente seja efetivamente duro, né, e que mostre que o ecossistema do futebol tem vários players, que têm interesses divergentes, como você falou, que remam contra muitas vezes, e é por isso que o futebol num país como o Brasil evolui, mas não evolui na velocidade que a gente esperava, que tem dificuldade de olhar o benchmark e as melhores práticas da Europa e até dos Estados Unidos, mesmo sendo culturalmente mais distante do que o nosso sistema. Então, eu peço hoje sangue nos olhos para que a gente converse sobre isso, como você brilhantemente fez na sua última coluna sobre o tema. Então, vamos lá, César. Fair play financeiro, afinal, o que é? O que atende do ponto de vista prático? Na verdade, sim. Bom, fair play financeiro, o objetivo dele é manter as contas em dia. O objetivo do fair play financeiro nunca foi igualar o jogo, nunca foi igualar a capacidade competitiva dos clubes. Então, essa conversinha fiada de presidente aí, de Botafogo, de Flamengo, é só para os caça-cliques, né, da mídia reverberarem, né? Exatamente, porque o que acontece? O cara que fatura 1 bi, ele pode gastar 1 bi, ou dentro dos limites de 1 bi. Quem ganha 200, fatura 200, tem que gastar dentro dos 200. O objetivo é, dentro das suas possibilidades, você tem que gastar a ponto de não atrasar pagamento para o atleta, não atrasar pagamento de imposto, não atrasar pagamento de uma contratação que você fez. O fair play financeiro, na origem, era isso. E é isso. O conceito básico do fair play financeiro é esse. Né? Que é, e aí, uma crítica, já vamos trazer, sempre trazer o contraponto, uma crítica de alguns que dizem, mas com isso eu mantenho o status quo do futebol. Né? Se um cara fatura 1 bi e pode gastar 800, por que esse cara que fatura 200 não pode gastar 800 também? Tá bom, mas de onde que vem esse dinheiro? E se tiver um bilionário que vai colocar... Essa é a justificativa. Peraí. Desculpa, repete. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Existe uma Peraí, não, porque isso é... Foi isso que você entendeu mesmo. Existe uma tese que defende se um clube, por seu mérito, fatura 1 bi e gasta 800 pelo sistema, o outro que, por alguma razão, fatura 200, poderia ou deveria gastar 800 para equilibrar. Existe essa corrente de pensamento? Existe essa ideia por trás do torcedor. Normalmente o torcedor do clube que fatura 200 e que, vamos usar o exemplo aqui, claro, do Botafogo. Tem um dono rico que está botando dinheiro que não tem lastro, porque fatura 300, 400, está gastando muito mais do que isso, porque assim é a única forma dele achar que ele vai ser competitivo. Mas isso não vem de um torcedor isolado. Alguém insufla esse pensamento, alguém forma esse pensamento. O torcedor acha que agora ele ficou rico, né? E o time dele vai conseguir competir. Então, sim, vamos lá. Para que serve? Controlar gastos.
Qual é o contraponto? Com isso eu mantenho o status quo dos clubes. E aí tem uma crítica do meu lado. É verdade que isso, de alguma forma, é ferido à medida que você não tem uma distribuição daquelas receitas que são conjuntas de uma maneira mais equilibrada. Dinheiro de televisão. Como no Brasil você tem umas distâncias muito grandes, né? O Flamengo e o Corinthians recebem muito mais do que os outros. Evoluirá a partir do próximo ano com essas novas grupos de negociação com um valor mais equilibrado. Então, assim, a gente já andou um passo adiante com essa nova modalidade que tira um pouco ali do peso de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, que são os clubes que acabam recebendo um pouco mais. Então, assim, organizado isso, já a gente corta um dos riscos ou um dos problemas que dificultava você falar, agora todo mundo pode gastar da mesma forma. Ou todo mundo tem acesso a receitas mais equilibradas, certo? Maravilha. Isso não tira de um time como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, que faturam perto de 1 bi ou mais de 1 bi, a capacidade de fazer isso porque tem mais torcida, porque estão em estados mais ricos, porque tem acesso a outras fontes de receita. Então, nunca vai fazer um time de 200, por mais que você equilibre a conta da TV, faturar perto do Flamengo, do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo. Porque tem uma diferença natural de número de torcida, de localização e tudo mais. Então, assim, esta crítica, ela tem um pequeno ponto a favor na medida que você não tem no Brasil ainda um nível de equilíbrio da principal receita. Mas não é só ela que faz a diferença, tem todo o resto que faz. Então, não se justifica dizer que vamos gastar o que pudermos para ser porque tem um bilionário que resolveu colocar dinheiro sem fim aqui para transformar esse clube em alguma coisa competitiva. Aí usam sempre o exemplo. Não, mas o Manchester City, o PSG... Gente, tem o Manchester City, tem o PSG e não tem mais ninguém. Ninguém mais tem donos bilionários que colocam dinheiro o tempo inteiro sem lastro, sem fundo. Ninguém tem dinheiro sem fim, né? Mas peraí, aí vamos devagar, porque você tem um ponto aí, César, importante. Como você vai muito fundo e tem muito conhecimento nesse território, inclusive fez esse trabalho que ficou engavetado ou está engavetado na CBF, vamos diminuir a velocidade aqui, porque essa tese que a gente está desconstruindo aqui, ela tem outros problemas graves na sua raiz, na sua base. Você não vai deixar de falar nada, mas a gente também está falando com pessoas que conhecem menos do que você, né? Então a gente precisa ser mais didático. Então, voltando um ponto aqui. Essa tese também é estapafúrdia, porque em nenhum lugar do mundo os clubes têm equilíbrio financeiro também. Tem clube pobre e clube rico na Premier League, tem clube pobre, clube médio, clube rico na La Liga, na Ligue 1 e na Bundesliga, em todos. Pode ter um pouquinho mais de equilíbrio ali, porque os países são menores, as populações são menores, o equilíbrio econômico-financeiro de alguns países não é tão discrepante como o Brasil, mas todos têm o primo rico, o médio e o pobre. E aí um outro ponto que passou também batido aqui, e é importante a gente ressaltar, porque é um pouco do lado que eu tenho profundidade também de conhecimento. O sistema de divisão de cotas de televisão no Brasil melhorou muito ao longo dos anos. Ele hoje é muito mais próximo de um equilíbrio do que foi no passado, e digo mais, na época que eu trabalhei na Infomídia, o modelo que a gente criou para o Clube dos 13, comparado ao modelo que o Clube dos 13 dividia na época, nós não encontramos discrepância. Isso é uma coisa que quase nunca se falou, quase nunca eu falei no mercado. O modelo que o Clube dos 13 fazia, empiricamente, pela grandeza dos clubes, acabava sendo, na época, o mais justo para a época. As coisas vêm mudando. E aí eu não queria falar isso. O que eu quero falar é o seguinte: os clubes que poderiam mais perder dinheiro com uma divisão mais equilibrada do direito de televisão, hoje são os clubes que menos precisam dele. Exato. Inclusive o Corinthians, apesar de sua desorganização, é um clube que já bate ou já beira o 1 bilhão de faturamento. Então, são páginas que a gente vai virando no mercado, são pilares de tese que vão se desconstruindo. Então, desculpa, porque isso precisa ficar claro na mente.
do consumidor, porque de vez em quando, num debate de uma mídia com um entrevistado, com uma coisa, aquele cara que tem algum interesse, ele volta em algo que já foi vencido, página que já foi virada, ou que nunca se sustentou, né, César? Exato, até porque eu já fiz alguns exercícios pegando os modelos italiano, inglês, alemão de distribuição e apliquei sobre o bolo do Campeonato Brasileiro como hoje. A diferença onde que se dá? Se dá ali nos 2, 3 primeiros, e esse dinheiro não é distribuído para o meio da cadeia, ele é distribuído para a ponta de baixo. Então, o Cuiabá, o Juventude, o Criciúma vão receber mais perto do que recebem Vasco, Fluminense, Santos, do que esses clubes aqui vão se aproximar de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Então, assim, essa distribuição, ela acaba gerando este maior equilíbrio, mas quem ganha e quem perde são os extremos e não o meio da tabela. Então, essa teoria de que precisamos equilibrar, porque aí você consegue controlar, o impacto vai se dar muito, vai piorar muito a vida do meio do caminho, porque vai ter mais gente encostando. Não tem jeito. E tem um outro ponto, que esse sim vem mudando muito nos últimos anos, e que não fazia parte dos modelos que foram construídos há 15, 14 anos atrás, acho que foi 2009, mais ou menos, que a gente fez esse trabalho, que é um crescimento dentro da pizza dos direitos, de direitos variáveis, por premiação, na fonte, na origem, como o crescimento da premiação de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, que você não tem controle. Você tem controle sobre o brasileiro. Então, pode ser que um clube desse no topo da tabela nem perceba que ele perdeu alguma coisa, porque ele chega tão longe nas competições variáveis que ele está ganhando mais. Então, é que você vê a profundidade desse assunto e vê a superficialidade com que ele é tratado aí fora, é que não dá mais. Então, assim, de novo, voltando ao mantra, porra, a turma tem que se acostumar a ouvir a verdade, a gente tem que endurecer o discurso, ser mais crítico mesmo. Para de falar besteira. Vamos lá. Desculpa. Vamos embora. Não, é isso aí. Mas por que isso? Assim, acho que o primeiro ponto é, de novo, tem que equilibrar as contas, tem que fazer pagar em dia, porque pagar em dia vai melhorar o sistema inteiro. E aí, quando você pega Espanha e Alemanha, que são dois sistemas que operam dentro das contas com uma certa rigidez, os clubes são saudáveis, os clubes passaram pela pandemia de uma maneira menos agressiva do que os outros clubes, do que as outras ligas, porque eles tinham dívidas controladas, porque gastavam menos, enfim, porque estavam mais bem estruturados. Esse é o objetivo, nada mais que isso. Quem critica porque quer fazer o seu time, que é um time médio, competir com um time grande de uma maneira artificial. E é artificial. A maior crítica que existe em duas ligas importantes, né, a Premier League e a Championship, as ligas inglesas e a Liga Italiana, é o fato de que os donos têm que colocar muito dinheiro todo ano para equilibrar as contas. Porque eles querem competir com os grandes, né, com os clubes maiores. Mas isso dura 1, 2, 3 temporadas. Na quarta, o cara cansa, o clube quebra. Porque justamente a dívida não paga, né? Ficou a dívida, ficaram salários, dá para pagar ainda, contratos para pagar 3, 4, 5 anos, o cara desiste de colocar dinheiro. Com um fair play financeiro, com um controle mais apurado dessas informações, você evita que alguém tenha que colocar mais dinheiro. Você evita que os contratos sejam contratos que derrubem, que quebrem o clube. Então, a quem atende? Atende a quem está organizado. Tá? Então, acho que esse é o ponto. Atende a um sistema que precisa operar dentro do seu equilíbrio, porque não dá para você ter todos os problemas que nós temos no Brasil hoje, que é um país que não tem fair play financeiro. Atraso de salário o tempo inteiro, clube que não paga outro clube, impostos que não são recolhidos. Enfim, toda uma estrutura que acaba piorando a gestão dos clubes. Né? Então, é só pegar, hoje em dia, os melhores clubes, do ponto de vista financeiro, são aqueles que melhor disputam as competições. Então, funciona, inclusive, como um incentivo a que os clubes se organizem, e esse incentivo vai gerar benefícios no longo prazo. É que o torcedor fica esperando só no curto prazo ali a competição, o título, alguma coisa nesse sentido. Porque para o torcedor é uma página que precisa ser virada, e a gente falou isso no último programa, sobre ele ter a comunicação correta do clube, dizendo, olha, nosso ano, a gente pode alcançar isso aqui. Vamos ser felizes com isso aqui, como é na Europa. Demos o exemplo de Villarreal, Valência, Girona, todos esses clubes, eles sabem
qual é a expectativa? Qualquer coisa naquela faixa eu estou feliz. Acima eu estou em êxtase. Mas eu quero te fazer uma pergunta, e aí eu quero que você dê a sua opinião por dois ângulos. Pelo ângulo da Europa, que são ligas mais desenvolvidas, e o Brasil, onde o Campeonato Brasileiro nenhuma liga tem. Há benefício, na sua visão, essa pergunta é perigosa, parece boba, mas ela é maldosa. Há benefício para a competição ou para a liga o fair play financeiro? Tem benefício, lógico que tem. Um sistema equilibrado, sem atraso, você consegue atrair mais atletas. O atleta de melhor qualidade vai querer jogar no seu clube. Por menos dinheiro que você tenha, você sabe que você vai receber em dia, você aceita uma proposta de um clube médio brasileiro e não vai jogar num clube médio europeu para ganhar a mesma coisa só pela diferença de critério de recebimento. Então, assim, um sistema equilibrado, você consegue fazer negociações onde todo mundo ganha. Você tem segurança para operar. E aí vem a crítica do outro lado. Mas um sistema assim, se está todo mundo em equilíbrio, vai acontecer igual na Europa, né? Os clubes de maior receita são mais competitivos do que os outros. É verdade. Mas eles já são hoje, sem fair play financeiro. Pega os últimos 5 anos. Esse é meu ponto. Os últimos 5 anos você tem 2 títulos do Palmeiras, 2 títulos do Flamengo e um título do Atlético Mineiro totalmente gerido sob doping financeiro. Né? Tanto é que foi aquele único ano. Funciona um ano? Funciona um ano. Depois disso, o time teve que virar SAF, teve que renegociar dívida, os acionistas tiveram que aportar muito dinheiro. Então, assim, e só funcionou porque realmente tinha mais dinheiro. Então vai concentrar em poucos clubes. Vai, se você não fizer o seu trabalho de tentar aumentar as receitas, de tentar que a gente falou, forma, de tentar ser mais eficiente, que a gente falou no programa passado. E aí eu venho com um contraponto. Olha o Fortaleza. Tem a mesma receita de Flamengo, de Botafogo, de São Paulo? Não tem. Mas tem um trabalho esportivo eficiente que, de alguma maneira, equilibra o jogo. Então, e não é eficiente. E precisamos dizer aqui, de novo, mais uma vez, não é eficiente por acaso, porque alguém pode levantar, mas isso é por acaso. Não é. Eles estão trabalhando na linha há alguns anos já. E é esse o diferencial. Porque há clubes que a gente nem sabe, isso aqui é muito doido que eu vou falar agora, porque de clubes que tem presidentes de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, é tão curto que talvez ele estivesse numa linha de gestão tão boa quanto a do Fortaleza, mas veio uma corrente política que a interrompeu e foi para outro rumo. Exato. E aí ficou dizendo que aquela estava no rumo errado. Então, até para você saber em que terra você vai bater, você tem que deixar o vento levar o barco um pouco e acreditar no que você está fazendo. Então, para mim, o mais importante, falando de novo com outras palavras, o mais importante no exemplo da exceção Fortaleza no Brasil nos últimos anos, não é o que efetivamente eles fizeram, é que eles deram tempo e continuidade para ver o que eles estavam fazendo vingar. Esse é o ponto fundamental do processo. E que parece tolo, mas a gente está mudando. Cada dia a gente muda um pouco a forma de falar para ver se fica mais claro. Sabe? Não quer dizer que tem uma bola de cristal no Fortaleza e eles sabem o que fazer. Não, eles estão dando tempo ao tempo. E pode ser que no Internacional, foi o time que veio na minha cabeça, tá? Não tem nenhuma crítica direta aqui. Pode ser que o Internacional fez, que foi interrompido há 3 anos, fosse melhor até no futuro do que o o Fortaleza fez ou faz. É que os caras não dão tempo. Não dão tempo, tem pressão política interna, tem a pressão do rival, né? Se o rival está melhor, eu preciso fazer igual. Né? E aí o Fortaleza tem tempo e tem a estratégia correta. Porque se tivesse a estratégia errada, tinha quebrado. Claro. E não tem, não. Estava na estratégia correta, com o tempo ele construiu. E aí algo que eu sempre falo, mas dê exemplos. Eu falei, dê exemplo, a gente pode falar. Do Lille, na França, que é um time pequeno e que sempre disputa ali com alguma... Vai disputar sempre o segundo e o terceiro lugar? Vai, mas é isso, porque tem um PSG que descola. Vai ganhar. A Atalanta, é um time bem organizado, equilibrado, não sei o que lá. Aí o torcedor vem falar, mas a Atalanta e o Lille ganham o quê?
Não importa, eles estão competindo. Todo ano ele está buscando uma vaga na Champions League, todo ano ele deixou de ser um time de segunda metade de tabela para ser um time de primeira metade de tabela, para disputar a Champions League, para a Atalanta ganhar no ano passado uma Europa League. Uma construção, algo que é compatível com a realidade dos clubes. Então, de novo, o fair play financeiro só quer garantir que todo mundo receba e pague suas contas em dia. Esse é o ponto. Nada mais do que isso. Tem uma segunda derivada, que aí ela foi construída de uma maneira ainda errática, e aí as ligas elas têm diferenças nos seus modelos, né? Algumas controlam, outras não. Quer dizer, quanto o acionista pode colocar de dinheiro nesse negócio para equilibrar as contas? Né? Que é sempre a preocupação. Vem um cara e vai derramar dinheiro aqui e ele artificialmente cresce o clube. Não tem muita regra em relação a isso. Em algum momento a UEFA limitou em 30% da receita que o acionista pode colocar como receita, ele controla um pouco dos prejuízos, tal, mas não existe essa regra de uma maneira tão clara, tão objetiva. Na UEFA tinha sim 30%, que é onde especialmente o City e o PSG foram questionados algumas vezes, e por um problema do sistema, né, que o sistema nem sempre quer trabalhar. O problema, às vezes, não é a lei, é a regra, mas é como você trata a regra e aplica, e para quem você aplica. Eles não foram sancionados, mas tinham uma regra. Ela é preponderante? Eu acho que depende do momento. No Brasil hoje, talvez ela não seja. Se o clube mantiver as contas em dia, estiver pagando todo mundo, e algum dono maluco quiser ficar colocando dinheiro ali, queimando caixa, para transformar o clube em um clube competitivo, tudo bem, não é esse um problema. Lá na frente, quando todo mundo estiver equilibrado, talvez seja. Hoje, onde você ainda está numa fase de pagar dívida, de colocar clubes em ordem e tudo mais, nem deveria ser tratado como uma questão. Mas no longo prazo, sim, no longo prazo a gente precisa controlar isso também, justamente porque isso, só para terminar, ele leva a problemas. Ele não é um problema hoje, mas à medida que esse dono deixe de colocar dinheiro, passa a ser um problema. Porque ele deixa uma estrutura cara, pesada, sem esse capital e esse dinheiro que entrava todo ano para fechar a conta. Então, isso também tem que ser controlado no médio prazo, porque ele é uma fonte de problema. Ele não é hoje, mas ele será no futuro, caso seja interrompido. E, de novo, ninguém tem dinheiro ilimitado. Em algum momento essa conta vai chegar. E a hora que chegar, o cara pode se incomodar e deixar o clube na mão. Mas aí que vem aí eu volto na pergunta que você me deu uma deixa, naquela pergunta maldosa sobre a competição. A quem interessa um modelo mais justo, uma visão de médio e longo prazo? Porque quem é o guardião disso? Na minha visão, agora eu vou dar minha opinião sobre aquela pergunta. A minha visão é que as entidades de controle do futebol são interessadas nisso e deveriam ter a visão de fazer da forma mais justa possível. Porque, no final das contas, nós estamos falando da Premier League, da La Liga, do Campeonato Brasileiro, da Bundesliga, porque esses clubes não existem sem a competição. Se não tiver a Bundesliga para jogar, qual é o interesse no Bayern de Munique? Zero. Ele simplesmente desaparece. Uma Bundesliga forte, competitiva, é importante? É. Esse é o meu ponto. A quem interessa no processo a justiça na execução e o equilíbrio em direção à competição. Não sei se eu estou me fazendo explicar. Não é o equilíbrio do clube, porque isso a gente nunca vai ter. A gente nunca vai conseguir interferir se um clube vai ser vendido ou negociado 50%, 100% a 2 bi ou 5 bi. Tem um elemento aí que você nunca controla, que é o interesse de pagar e a quantidade de dinheiro. Isso é um ponto para mim. A gente não pode ir tão longe. Mas a gente dizer, olha, criar uma métrica que já existe, é a próxima pergunta. Criar uma métrica e uma aplicação executiva do fair play financeiro, no sentido de dizer, olha, você vai gastar até 80%, 85% do seu faturamento, vai se comprometer em diminuir a dívida em tanto, dependendo do lugar, isso vai acabar em tantos anos. O que falta mais para mim não dentro do seu modelo, por exemplo, mas da porta da rua para fora, para o torcedor entender os objetivos, a quem interessa,
como é a execução disso e o que está por trás, no final das contas, de colocar a mão mais pesada numa coisa, diminuir na outra. Essa explicação não chega para o torcedor. E o torcedor, via de regra, César, acha que sim, que o seu clube que fatura 150 milhões, com o fair play financeiro, vai competir de igual para igual com o Flamengo, que fatura 1,3 bi. Essa explicação e essa valorização da competição sobre o interesse individual do clube que eu gostaria de ouvir mais, ou dividir mais com as pessoas. Porque no fundo, espera só um pouquinho de ligar aqui. Preme questo tasto, push the button, vai. Invadiram aqui meu celular, peraí. E adesso si va. Adesso. Invadiram meu celular aqui, deixa eu desligar. O que acontece? Quem tem interesse nisso? Quem deveria cuidar disso? É a Liga. É quem organiza o campeonato. Porque no fundo, esses são... É isso que você precisa. Esse é o guardião da competição, é o guardião da saúde financeira das estruturas. E a competição ela só existe de uma maneira equilibrada, e equilibrada é com todo mundo pagando as suas contas, se alguém controlar. Então, assim, não existe autocontrole. Autocontrole nunca vai existir. O que existe é alguém de fora olhando e falando, você só pode chegar até certos limites de gasto. E é isso. Em linhas gerais, gasta 70%, 80%, 90% do que você ganha. Não importa o número é maior, é menor. Você tem que ter todas as suas dívidas pagas em dia, você não pode ter atraso. Aqui em Portugal, a gente lembra, a conta é muito simples. O cara não quer saber quanto você gastou, quanto você arrecadou. Quer saber, você tem dívida vencida ou não? Se você tiver dívida vencida, você vai ser rebaixado. Você não vai ter inscrição. Você está com as dívidas em dia, vida que segue. Porque você não pode dever para jogador, dever para o Estado, dever para outro clube. É tão simples quanto isso. Então, quem controla isso? A federação, a Liga. Quem controla os clubes da Champions League? A UEFA. Quem controla são esses agentes, porque é isso que faz a competição ser mais forte. Como você tem, no Brasil, uma instituição política, que é a CBF, controlando a competição, e ela depende tem interesses políticos junto à federação, junto ao clube, ela jamais vai conseguir ter a força de aplicar essa regra, porque para ela é só um prejuízo. Ela não está preocupada com a saúde da competição, ela está preocupada em se manter no poder. Então, assim, a questão política de uma confederação, aplicando essa regra, ela é muito ruim, porque ela nunca vai chegar no objetivo que é sancionar um clube, evitar o clube de contratar. Quem faz isso? A La Liga não permite de contratar. Por quê? Porque a La Liga é a dona da competição, então vai disputar a competição dela quem tiver com as contas em dia. A UEFA, porque só vai disputar a Champions League quem tiver com as contas em dia. E por aí sucessivamente. Então, quem está no processo, quem deveria cuidar desse processo, são as confederações, são as ligas, são aqueles que cuidam da competição. Amém. Era aí que eu queria chegar. Porque a gente fica também colocando muita responsabilidade onde ou não há responsabilidade ou não há interesse em abraçar essa responsabilidade porque quer ter liberdade para fazer o que quiser. Bom, objetivamente agora, César, já caminhando para o final, tem vários modelos, você já disse isso, tem linhas aí de UEFA, de FIFA e de La Liga e competições. O que está em execução, que está indo bem, que você gostaria de destacar como elogio, como pontos positivos e não negativos? Nós temos muitos modelos, né? E aí, para cada país, você tem um modelo diferente. O modelo francês é um modelo médio, digamos assim, na medida em que tem alguém que controla via lei. É uma lei, não é a regra da federação nem da liga. É uma lei federal que diz que os clubes precisam passar sob um crivo técnico para dizer se eles estão saudáveis ou não para poderem disputar a competição. Foi esta lei, foi este órgão externo ao futebol que analisou e rebaixou o Bordeaux porque não tinha condição. O Bordeaux, que é um clube histórico. E o Bordeaux praticamente voltou para o amadorismo, deixou de ser um clube profissional. É mais leniente do que, por exemplo, a La Liga. A La Liga é um modelo mais completo, digamos assim. Só que é um modelo invasivo, porque ele olha a priori. Ele avalia o orçamento e diz, você só pode gastar tanto. Então ele simplesmente não deixa registrar um jogador se o orçamento tiver estourado o orçamento
das receitas possíveis. Então, o modelo da La Liga, para mim, é o modelo mais completo, que vem gerando resultados. O modelo italiano é um modelo mais leniente, o modelo inglês é um modelo atrasado, que deveria sancionar mais cedo, o modelo francês é um modelo interessante, o modelo alemão também é um modelo parecido com a La Liga, um pouco mais fechado. Então, assim, tem vários modelos aqui. No fim das contas, o que seria o ideal seria um híbrido. Pô, eu vou controlar o clube a priori, mas vou mantendo ali o monitoramento trimestre a trimestre para saber se não tem dívida, para saber se o cara não está atrasando o pagamento de salário, se o cara não está com problema que não estava contemplado no início da temporada. Então, para mim, sim, tem basicamente é isso: controlar a despesa, controlar o custo e garantir que ninguém atrase nada. Agora, César, pergunta que não quer calar. Desses modelos que você citou, qual que se aproxima mais do que você imaginou para o Brasil no momento em que você fez o trabalho para a CBF? O trabalho da CBF tem dois momentos, né? Tem um primeiro momento que era lá em 2018, 2019, onde estava muito desorganizado, então eu fiz um trabalho mais robusto, era um trabalho mais de organização do que um trabalho de sanção. Eu pegava muitos índices, controlava, dava uma nota, que depois virou o nosso rating convocados no nosso relatório, enfim, traduzia os números todos numa nota e dizia quem devia ou não ser controlado. Acho que aquele momento já passou, e aí na segunda fase, ali 2020 para 2021, que foi a última vez que eu entrei, que eu entreguei alguma coisa para a CBF, foi muito mais na linha de controlar gastos. Então precisa apresentar comprovante de pagamentos, precisa ir controlar gastos e controlar um certo nível limitado de dívidas e um limitado de custos. Então, era isso que eu devia fazer, que na verdade é um híbrido entre todos esses modelos que tem na Europa. Porque para cada realidade tem que ter uma ação. Eu não posso pegar um modelo, que é um pouco do que estava querendo ser feito numa dos blocos, que é pegar o modelo da La Liga e vamos implantar porque é o melhor modelo. Não existe. Né? Cada país tem a sua necessidade. Então, eu até fiz um trabalho para um grupo que era: vamos controlar o que tem que ser controlado, dada a realidade do futebol brasileiro. Pagamentos em dia, limite máximo de dívida, limite máximo de gastos em relação às receitas. E só isso. Com isso, eu tenho certeza que em 5 ou 6 anos, e demora mesmo, a gente teria uma competição muito mais equilibrada do ponto de vista financeiro. Isso traria muito valor para o futebol brasileiro. E quem seria você falou do guardião, né? O guardião já está claro e eu concordo 100% com você. Mas não aconteceu, até porque você fez o trabalho está lá. Quem, na sua visão, poderia tirar a poeira desse projeto e fazer ele andar, César? Hoje, eu não vejo. Hoje, com dois... Assim, a CBF deveria ser esta entidade, mas ela não vai fazer. A gente já falou isso aqui. Com 2 blocos de negociação, com clubes muito divididos do ponto de vista de cooperação, é impossível que você tenha um modelo único. Até porque para cada modelo, para cada bloco, você tem uma distribuição do dinheiro da principal fonte de origem dos recursos. Então, um bloco vai sempre questionar por que o outro foi sancionado. Então, se você não tiver uma liga, você não tem uma visão uniforme para fazer essa gestão. Num país latino como o nosso, onde cada um olha só o seu pote e não olha nunca o todo, isso deveria vir de uma maneira imposta, de cima para baixo, como na França. Não foi à toa que na França, na Espanha, na Itália, a Itália acabou de mudar uma lei para alterar o processo de controle financeiro dos clubes, porque para acabar um pouco com o comportamento perdulário dos dirigentes. Então, só com uma intervenção estatal para fazer essa modificação. E aí nós temos até uma intervenção que é a Lei Geral do Esporte, criou dentro dos seus artigos, artigo 188, a necessidade das competições terem um fair play financeiro. Eles até elegem ali quatro itens de controle de uma maneira muito superficial, parece até que foi feito só para dizer que tinha. Mas tem na lei, existe uma lei. Quem vai fazer isso? Quem controla a competição. Quem controla a competição hoje? É a CBF. A CBF vai ser questionada para colocar isso em prática? Provavelmente não.
Então, hoje, não vejo o cenário, não vejo motivo, não vejo quem seria capaz de fazer isso, senão uma instituição externa que fosse capaz de olhar e falar, olha, uma APFUT da vida, alguém criado para isso, que fala, vamos controlar, vamos acompanhar, e vai ter que seguir a lei, porque tem uma lei que obriga a fazer isso. Então, uma Agência Nacional do Futebol. Agência Nacional do Futebol. É isso aí, para garantir que tudo seja cumprido. É factível pensar isso? Não é, até porque toda intervenção estatal ela é ruim, de qualquer que seja a forma, por melhor que seja a boa intenção. Vai criar mais cargo, vai botar gente que não é capaz de tocar um projeto desse, vai colocar um monte de apadrinhado ali para fazer o negócio não acontecer. Então, o que eu vejo muito se discute, e aí o que incomoda nessa discussão de fair play financeiro as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem, as pessoas pedem ou não, mas é impossível de praticar hoje no modelo de futebol brasileiro que nós temos hoje. Tá bom, eu fiz essa pergunta de propósito, porque a gente prometeu hoje um programa um pouco mais apimentado, e é para encerrar também, não encerrar a discussão, obviamente, mas para encerrar um capítulo de visão desse negócio e colocar uma proposta na rua. Então, provoquemos que em algum momento haja essa instituição, especialmente se for a Liga, e que tome conta desse processo. Que aí eu vou voltar, César, para a gente terminar. Como você tem visto a evolução desses modelos na Europa? Porque aí a gente ficou para trás, né? Eles devem estar aí indo para o fair play financeiro, ou o outro nome que eles usam agora, que é sustentabilidade financeira. Devem estar indo para o 2.0, para o 3.0, e a gente não tem nem o nosso 1.0. Como você tem visto essa evolução? E eu queria provocar o seguinte: é jogo de cena quando alguém é investigado? Nós vamos ter efetivamente punição? Então, juntei três perguntas aqui para você fechar. Como é que está a evolução desses modelos? As investigações são jogo de cena? Nós vamos ter punição efetivamente? Um dia um grande clube será punido na Europa? E aí já faça suas considerações finais para a gente ir encerrando dentro do nosso tempo. Tem evoluções, eu acho que tem evoluções. Alguns modelos já estão muito testados, como o modelo espanhol e o modelo alemão. A UEFA já fez uma primeira evolução do modelo original lá de 2009, então ainda está em fase de implantação, mas tende a ser um modelo um pouco mais controlado. A Premier League está fazendo um modelo, está aplicando de forma mais contundente o seu modelo, que também foi revisado recentemente. Então, assim, tem algumas revisões. O modelo passa, não tem nenhum modelo perfeito, tá? Todos os modelos têm falhas. Falhas estruturais até, controla uma coisa e não controla a outra, deveria controlar a dívida e controla só custo, enfim, deveria controlar atraso e não controla, enfim, todos têm algum ponto. Mas eu acho que todos estão em evolução porque é fundamental que eles estejam colocados, né, e aplicados. Como é que está o processo, né? Historicamente, quem mais sanciona são algumas federações sancionam mais. A Federação Italiana costuma sancionar os clubes menores. Né? Então, o Chievo, Verona, o Palermo, o Napoli e a Fiorentina, já de alguma maneira, ainda que não fossem pequenos, mas não eram do trio de grandes clubes, foram rebaixados, faliram, enfim, tem um processo ali, de alguma maneira, sendo controlado pela Itália. Na Inglaterra, os clubes entram sob gestão e administração, como eles chamam. Então, quando o clube está numa situação difícil, tem um administrador que começa a tocar o clube. A UEFA já sancionou alguns clubes, então a UEFA sancionou o Milan, sancionou a Juventus, eles foram impedidos de disputar uma competição continental num determinado ano. Já sancionou o Manchester City, e aí ele conseguiu na justiça, no TAS, uma liberação. Esse processo ainda não foi encerrado. Então, assim, tem um nível de sancionamento aqui. Agora, nós teremos punições duras daqui para frente. O ano passado, a Premier League tirou pontos, acho que do Nottingham Forest, do Everton. Enfim, tem algumas sanções aqui, maiores ou menores. Agora, nós teremos sanções duras e pesadas para clubes de grande porte. Eu acho que estamos caminhando para isso. Mas ainda pago para ver. Então, assim, eu acho que o meu maior questionamento em relação aos modelos, independente de concordar ou não discordar, de gostar mais de um ou de outro, é verificar se eles serão efetivamente aplicados.
Então, meu questionamento quando eu estive na UEFA, quando eu estive falando na Federação Italiana, na Liga e tudo mais, vai ser sancionado? A resposta é sempre evasiva. Faremos o possível para sancionar, sempre tem um processo de adaptação, um período de cura, aquela coisa toda. Então, assim, eu só vou, de fato, entender que o sistema está operando o dia que mais clubes forem sendo sancionados e de uma maneira mais breve, né? Mais célere, não esperando demais para que a punição venha. E é isso. Acho que assim, do meu lado, acho que a gente falou bastante aqui hoje, tem bastante tema para ser observado. Não é um assunto fácil, a gente vai acabar voltando outras vezes para tocar nesse assunto, mas é importante que a gente traga aqui um pouco de realidade para todo mundo, do que funciona, do que não funciona, como funciona, e até abrir ali o espaço de perguntas para que as pessoas questionem, para que possamos fazer uma nova rodada mais adiante, com dúvidas de quem nos assiste e quem nos acompanha. A gente, pessoal, vai evoluindo, né, aqui também na nossa curva de aprendizagem do negócio do jogo. A gente, muito em breve, vai ter a participação de convidados, integrantes dessa indústria, né, com relevantes serviços prestados. E também tem o que o César fala, a possibilidade de passarmos, e o que eu gosto bastante, inclusive, a fazer o programa ao vivo. Então, essa estrutura ela já existe, a gente tem aqui nesses episódios até agora testado, aprendido um pouquinho, e aí, aos poucos, nos próximos episódios, a gente vai trazer novidades, tanto dos convidados quanto da possibilidade de uma interação maior ao vivo e aí com perguntas de vocês. Do meu lado, César, muito obrigado, um carinho enorme para você, final de tarde em Portugal, para vocês que vêm nos assistindo aí nos seus momentos de aprendizado e de lazer também. Muito obrigado. Grande abraço, César. Sua despedida. Valeu. Até a próxima.